Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz o meu primeiro aporte do mês e resolvi comprar algumas cotas aí do Snell 11. O mês passado eu não consegui aportar nesse fundo e esse mês eu resolvi dar prioridade para ele no primeiro aporte. Até no final do mês eu vou fazer mais alguns aportes aí nos outros fundos, mas esse primeiro aí eu dei prioridade para o Snell. E uma coisa que eu percebi, galera, é que ainda tem muitos investidores que não conhecem muito bem esse fundo ainda, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para explicar um pouco sobre o Snell 11. Vou explicar para vocês de uma forma simples e fácil aí de entender. Não vai ser uma explicação como um profissional, né, uma explicação mais didática, porém eu pesquisei, né, pesquisei bastante. Também já conhecia um pouco a Snell 11, pelo fato de eu já vim estudando ela um pouco desde o ano passado, que eu já pretendia colocar ela na minha carteira, só estava esperando a oportunidade, né, então esse ano eu coloquei ela na minha carteira e venho aportando aí aos poucos. Apesar da minha carteira eu ter começado agora, mas é um fundo aí que eu vou levar para longo prazo, né. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre ele, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui quantas cotas eu comprei, vou mostrar preço médio, preço atual e mostrar qual que é a posição dele na minha carteira e quanto eu investi nele até agora, em 4 meses, galera. Então, galera, mas antes de falar aqui sobre a Snell, vamos ver como ficou esse fundo aqui na minha carteira. Então eu comprei aqui, galera, 10 cotas, então eu fiquei com um total de 17 cotas aqui da Snell na minha carteira. O meu preço médio aqui tá de R$ 8,55, preço atual R$ 8,55 também. Tô com a variação negativa aqui de menos 0,3%. Tô com a rentabilidade aqui positiva de 1,78% e um saldo total aqui de R$ 145,35 investido na Snell, galera. Hoje a sua cotação tá de R$ 8,54, tá pagando um dividendo yield aqui bem interessante de 14,04%. Tá com o PVP um pouco salgado, galera, tá um pouquinho acima do seu preço justo, 1,05. Tem uma liquidez diária aqui bem interessante, aqui 3,92 milhões, e tá com a variação positiva aqui de 14,46%. E aqui faz 4 meses que eu comecei a investir, comecei no mês 2, mês 3, mês 4, e esse foi o meu aporte aqui, o primeiro aporte do mês 5. Então minha carteira aqui tá dividida assim, 56,55% em FIIs e 43,45% em ações. O Snell 11, galera, começou suas atividades em 2022 e surgiu com uma proposta diferente aí da maioria dos fundos imobiliários tradicionais da bolsa. Enquanto muitos fundos de tijolos investem em shoppings, galpões ou escritórios, o Snell 11 faz algo diferente, né? Ele entrou no setor de energia solar, ou seja, ele investe em energia limpa e renovável. Também é considerado um fundo imobiliário de tijolo, pelo fato de investir em terrenos. No começo, o fundo basicamente comprava terrenos e desenvolvia projetos de usinas solares, ou seja, eles pegavam áreas vazias, instalavam milhares de placas solares e construíam as usinas praticamente do zero. Depois que essas usinas ficavam prontas, o fundo passava a gerar energia e alugava essa capacidade energética para empresas, comércios e consumidores através de sistema de distribuição de energia. Depois que essas usinas ficavam prontas, o fundo passava a gerar energia e alugava essa capacidade energética para empresas, para comércios, para consumidores através de um sistema de distribuição de energia. Então a Snell 11 começou crescendo dessa forma, comprando terreno, construindo usinas e transformando energia solar em renda para investidores. Mas com o passar do tempo, a gestão percebeu que construir tudo do zero demorava mais tempo e podia trazer mais risco. Foi aí que o fundo começou uma nova estratégia: comprar usinas já prontas ou semi-prontas, ou seja, em vez de esperar anos para construir uma nova usina, o Snell 11 passou a comprar projetos que já estavam funcionando ou quase finalizados. E isso ajudou muito o fundo, porque essas usinas conseguem começar a gerar receita muito mais rápido. Então hoje o Snell 11 mistura essas estratégias. E também usinas semi-prontas, que precisam apenas de alguns ajustes para começar a operar. E é exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Como o fundo funciona, como ele ganha dinheiro e quais são os riscos e por que tanta gente começou a acompanhar a Snell nos últimos meses. Agora, uma coisa que muita gente pergunta é: como exatamente a Snell 11 ganha dinheiro? E na verdade o funcionamento dela é mais simples do que parece. Depois que o fundo compra ou constrói uma usina solar, essa usina começa a gerar energia através das placas solares. Essa energia entra no sistema elétrico e é usada por empresas, por comércios, por mercados e por pequenas indústrias e até por consumidores comuns. Então o fundo começa a receber dinheiro através de contratos de energia. É como se o Snell 11 transformasse luz do sol em renda, e parte desse dinheiro recebido volta para os investidores em forma de dividendos.
Quanto mais usina o fundo possui funcionando, maior pode ser a capacidade de gerar receita. E foi exatamente isso que começou a chamar a atenção de muitos investidores, principalmente porque o setor de energia solar cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil. Muita gente começou a enxergar o SNEL 11 como um fundo com potencial de crescimento no longo prazo. Além disso, o fundo começou a crescer muito rápido. Quando começou em 2022, o SNEL ainda era pequeno e pouco conhecido na bolsa. Para vocês terem uma ideia, galera, o valor de mercado do SNEL 11 em 2023 era de 62 milhões. Hoje, em 2026, o seu valor de mercado é de 945 milhões. Olha o tamanho do salto que esse fundo deu em apenas 4 anos. E também o seu número de cotistas em 2023 era de 3 mil cotistas e hoje, em 2026, passou a 87 mil cotistas, galera. É impressionante o quanto esse fundo vem crescendo, principalmente em números de cotistas. Mas em 2024, o fundo começou a acelerar bastante suas aquisições de usinas solares. Já em 2025, a Snell anunciou compras milionárias de várias usinas prontas em diferentes estados do Brasil, aumentando muito a sua capacidade de geração de energia. E junto com esse crescimento, veio também o aumento da quantidade de investidores. Os números de cotistas começou a crescer rapidamente, porque muita gente passou a acompanhar esse novo modelo de fundo imobiliário que é ligado à energia limpa. E isso fez a Snell ganhar ainda mais visibilidade dentro da bolsa. Mas claro, nem tudo são flores. O fundo também possui riscos. Um dos principais riscos é a geração das usinas, porque mesmo sendo energia solar, fatores como clima, manutenção, problemas técnicos, mudança nas regras do setor elétrico e a inadimplência de contratos pode afetar o resultado do fundo. Outro ponto importante é que a SNEL 11 ainda é um fundo relativamente novo. Então, muitos investidores ainda acompanham com cautela para entender como ele vai performar a longo prazo. Mas mesmo com os riscos, muitos investidores acreditam, eu também acredito, que esse setor de energia renovável pode crescer muito nos próximos anos. E é exatamente por isso que a SNEL 11 vem chamando tanto a atenção do mercado. Então comenta aqui embaixo, você investiria em um fundo imobiliário de energia solar? E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre investimento, FIIs e construção de patrimônio, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque aqui a gente aprende a investir junto pensando no futuro.